Todos, muito boa noite àqueles que nos acompanham também de suas casas. É uma alegria podermos dar início a este tempo de estudo da Palavra do Senhor. Quero saudar os irmãos aqui presentes, nosso irmão André. Também é muito bom ter o Felipe, a Raquel, é bom ter a Débora, a Júlia também conosco. De férias da escola, hoje a Ana Luísa e a Bia estão me acompanhando também. O Pedro queria vir também, mas aí não dava. Muito bom ter os irmãos também nos auxiliando na transmissão, o irmão Magno, o diácono Fernando nos auxiliando, seu Josias do Amaral também conosco, é sempre uma grande alegria tê-lo conosco, e os irmãos que nos acompanham de suas casas, estão vendo aqui Dona Creuza, aqui, aliás, começando aqui, diácono Marcos Xavier, muito bom ter nosso irmão participando conosco, Dona Creuza, que está prestes a embarcar para Portugal, também Dona Jacira, nossa irmã Nivanda, a Eudi conosco. Aliás, vamos orar pela tia da Eudi, a Dona Euzi, que está hospitalizada lá em Indaiatuba. Então vamos orar pela Dona Euzi. Também a Dona Emília, Cristina, a Cristina Gomes, a Keila e também a Emanuele, esposa do nosso irmão diácono Rodrigo. Esses irmãos que estão nos acompanhando de suas casas e outros que certamente estão nos acompanhando, mas que não colocaram aqui, não escreveram no chat. Nós vamos, queridos, orar, pedindo a Deus que nos direcione, que nos abençoe neste tempo de estudo da sua preciosa palavra. Vamos orar. Pai bendito, Pai celestial, nós damos graças ao Senhor por todas as bênçãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós, como povo do Senhor, reconhecemos isso. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela nossa murmuração, pela nossa ingratidão, por aquilo que fizemos, que pensamos que não agradou ao Senhor, por aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Pedimos perdão pela nossa omissão, pela nossa negligência, pelo nosso comodismo. Perdoa o teu povo, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que pagou todo o preço. Senhor, nós agradecemos todas as bênçãos, e em especial por este tempo que teremos de estudo da Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é inspirada, que ela é útil, e é por isso que nós estamos participando desse estudo, porque entendemos que a Tua Palavra é útil, e nós queremos ser instruídos pelo Senhor, a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos com Teu amado Filho Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que aqui estão, também por aqueles que nos acompanham de suas casas e por aqueles que estarão que assistirão este estudo em outro momento, em outro tempo, que o Senhor também abençoe a cada um. Dá-nos disposição física, mental, emocional, espiritual, para o estudo da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento também, e também condições de obedecer a Tua Palavra. E é no precioso e santo nome de Jesus que nós oramos, ainda nos lembrando daqueles que estão enfermos, como Dona Euzi, irmã da Dona Elídia, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a ela naquele hospital, e aqueles que se recuperam, ó Deus, também de cirurgia, como nosso irmão Ademir, e também nossa irmã Nilzete, que o Senhor esteja abençoando a estes irmãos, e outros que se encontram, ó Deus, acamados, enfermos. Pedimos pelo Afonso também, que está com um probleminha de saúde, que o Senhor esteja abençoando a vida do pequeno Afonso, para que em breve ele seja completamente restabelecido, e que o Senhor sustente e abençoe a cada família. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos hoje iniciar um outro ismo. Nós estamos falando de alguns ismos às terças-feiras, às quintas-feiras, aliás. Nós já falamos sobre egoísmo, já falamos sobre legalismo, terminamos na quinta-feira passada, e hoje vamos começar mais um ismo, que é o perfeccionismo. Já ouviram falar de perfeccionismo? Perfeccionismo, quando a vida não se encaixa. Quando a vida não se encaixa. E hoje é o estudo de número 1. Não sei quantas quintas-feiras nós vamos usar, certamente, muito provavelmente vamos entrar em 2022 também, tratando desse assunto. Esse que é um assunto que pode parecer um assunto banal, pode parecer um assunto sem muita importância,
mas vocês verão que é um assunto que é muito importante. Talvez alguns de vocês se surpreendam identificando que são perfeccionistas. E vocês aprenderão, queridos, eu já adianto agora, perfeccionismo não é uma qualidade. Diferente da excelência, perfeccionismo não é uma qualidade. Nós veremos que trata-se de um pecado. Por isso o assunto é sério, merece a sua atenção. Perfeccionismo, quando a vida não se encaixa, estudo de número 1. Olha aí a imagem, né, do perfeccionista. O perfeccionista, ele quer tudo certinho. Será, aliás, que há algo de errado em querer tudo certinho, fazer tudo certinho? Você se considera uma pessoa perfeccionista? Eu não vou perguntar aqui diretamente a cada um dos irmãos que aqui estão, mas se perguntassem a você, o que você responderia? Você que está nos acompanhando de casa, os irmãos que aqui estão, se alguém perguntasse para você, você é perfeccionista? É possível que alguns de vocês responda sim, eu sou perfeccionista. E mais, é possível que você responda até com um ar de alegria e de satisfação, como se estivesse dizendo, sim, eu tenho essa qualidade. Agora não mais, né, porque eu já disse que não é uma qualidade. O que você entende por perfeccionismo? O que os irmãos entendem por perfeccionismo? Algum dos irmãos que aqui querem responder isso? Nós temos um microfone aí, não é obrigado não, mas se alguém quiser dar um palpite, o que é ser perfeccionista? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Felipe? Isso. É querer que tudo fique daquele jeitinho que você acha que tem que ser, não necessariamente o correto, mas o jeito que você acha que é o correto. Tá? E talvez a pergunta, né, uma outra pergunta seria por quê? Né? Porque, aliás, essa outra pergunta é mais importante do que a primeira. Perfeccionista, o Felipe disse que é aquela pessoa que quer fazer tudo do jeito que ela acha que é correto, né? Fazer tudo certinho, fazer tudo de forma, como diz a palavra perfeccionismo, fazer tudo de forma perfeita. Aliás, aí então vem uma outra pergunta, será que é errado desejar fazer tudo com perfeição? Ou como o Felipe falou, né, do jeitinho certo, que eu acho que é o jeitinho certo? É errado desejar fazer isso? Bem, depende. Depende do quê? Depende da motivação. Qual o problema do perfeccionismo? É o que nós vamos trabalhar aqui, respondendo que o problema do perfeccionismo tem a ver com um propósito, com a motivação. Por que eu faço o que eu faço? Por que é que eu faço o que eu faço? Aqui já nessa introdução eu já estou adiantando aos irmãos o cerne da questão. Por que é que eu faço o que eu faço? Aliás, além do perfeccionismo, isso serve para tudo. Por que é que eu estou dando esse estudo agora para os irmãos? Qual a minha motivação? Vocês não sabem, Deus sabe, eu sei. Né? São questões do coração. Por que eu faço o que eu faço? Ou por que eu deixo de fazer aquilo que outros fazem? Tudo tem a ver com a nossa motivação, com o nosso propósito. Nós veremos qual é o problema do perfeccionismo e qual, por exemplo, a diferença do perfeccionismo de alguém que é perfeccionista do que alguém que queira fazer tudo com excelência. Aliás, nós veremos que há uma diferença entre eles. Quais são as características que podemos dizer que são marcas registradas do perfeccionismo? Eu gosto muito de um livro, aliás, eu tenho esse livro, não tenho ideia com quem esteja, a gente vai emprestando livros e já há algum tempo eu emprestei esse livro, não sei nem com quem está. Mas é um livro que o título é esse mesmo, Perfeccionismo. E nesse livro, a Amy Baker, ela fala sobre algumas marcas registradas do perfeccionismo. Esse estudo, eu me lembro também que eu dei já esse estudo sobre perfeccionismo aqui, há uns 3 anos, mas na época nós não tínhamos transmissão, né? E na época alguns dos irmãos que frequentam hoje, aliás eu diria que muitos irmãos que frequentam a nossa igreja hoje, basta nós vermos quantas pessoas recebemos domingo passado, não estavam na época. Então foi um estudo que eu entendo, um estudo muito importante,
que foi dado há cerca de 3 anos e que não foi transmitido, né? Nós não transmitíamos os estudos da terça-feira, na época eram as terças-feiras à noite, e muitos irmãos não estavam aqui. E eu utilizei esse livro da Amy Baker, né? Perfeccionismo. E ela, nesse livro, ela cita, ela descreve, ela lista algumas características que são marcas registradas do perfeccionismo, ou da pessoa que é perfeccionista. Então preste atenção para ver se você não é uma pessoa perfeccionista. A pessoa perfeccionista, ela quer ser melhor em tudo que ela faz. É isso, você quer ser melhor em tudo que você faz? Sempre quer ser melhor em tudo que faz. Essa é uma marca do perfeccionismo. Tem grandes expectativas para você mesmo e para os outros. Os ideais, as expectativas para si mesmo e para o próximo são sempre muito altas, muito elevadas, né? Também uma outra característica é que a pessoa fica muito triste com ela mesma quando ela comete um erro. A pessoa fica arrasada. Mais uma vez, nós temos que até que investigar o porquê. Por que é que eu fico arrasado quando eu cometo um erro? É porque eu desagradei a Deus? É porque eu feri alguém, magoei alguém, prejudiquei alguém? Ou é porque com isso eu não atingi os meus altos objetivos? Ou com isso alguém vai me criticar? Mais uma vez, investigar a motivação. Então o perfeccionista, sim, ele fica triste com ele mesmo quando ele comete um erro. E por motivações erradas. Se sente culpado em relaxar. O perfeccionista ele não consegue relaxar, ficar numa boa. Sente como se nunca fizesse o suficiente. Eu preciso fazer mais. Nunca é o bastante. Eu preciso ir além. Ele não consegue descansar, ele não consegue relaxar. Em geral, o perfeccionista, ele, usando um termo aí, né, workaholic, é aquela pessoa que é viciada em trabalho, é viciado em atividades, ou é viciado... Por quê? Porque ele sempre precisa ir melhorar e atingir os seus objetivos que são muito altos. É bem minucioso a respeito dos detalhes de uma tarefa. Como dizia aquele antigo humorista, aquele antigo quadro humorístico, gosta de tudo nos mínimos detalhes. Ele é detalhista, né? Como aquela pessoa da imagem, né? Que vai arrumando, e alguns vão dizer que é toque, né? Mas a pessoa perfeccionista, ela é detalhista. Não pode ficar nada diferente ali, que aquilo incomoda, e ela precisa deixar tudo certinho, tudo perfeitinho. Bem, queridos, estas são algumas características, né? Ou até marcas registradas do perfeccionismo, segundo a Amy Baker. E ela diz que ela continua e diz que quando você tem um bom desempenho, você analisa a sua performance, se você é perfeccionista, você vai avaliar o seu desempenho com respeito aos pontos fracos e rapidamente evitar falar das coisas que foram feitas da maneira certa. O perfeccionista, ele nunca vejam que o perfeccionista e o soberbo são dois lados da mesma moeda. Enquanto o soberbo fica falando dos seus pontos fortes, o perfeccionista também é orgulhoso. Mas ao invés de agir com soberba, ele fica falando dos pontos fracos, aquilo que ele precisa melhorar. Você diz assim, mas você foi muito bem. Eu não acho não. Eu poderia ter feito melhor. Mas a sua comida ficou excelente. Mas eu acho que ainda eu poderia ter ficado melhor. Mas você tirou um 9,5. Mas eu deveria ter tirado 10. Mas você tirou um 10. Mas eu deveria ter tirado 10 outras vezes e eu precisava. O perfeccionista é assim. Ele sempre se concentra naquilo que ainda não ficou bom. Ele sente a necessidade de melhorar em tudo. Sente que os outros nunca estão satisfeitos com o seu desempenho. O perfeccionista, às vezes o outro não está nem cobrando, mas ele acha que eu estou cobrando. Você acha que eu não sou bom o suficiente? Mas fulano, eu nem disse isso. Mas você deve achar.
eu sei, eu preciso melhorar. Quando na verdade as pessoas não estão querendo isso, mas a pessoa se cobra e ela sempre acha que estão esperando sempre mais dela. O perfeccionista, se ele ainda é criança ou menor de idade, acha que os pais ou os professores estão sempre querendo mais do que ele pode dar. Se é um adulto, acha que sempre o patrão, o chefe quer mais. Se é um pastor, acha que sempre a igreja está querendo mais, exigindo mais dele. Assim é o perfeccionista, né? Nem tenta fazer as coisas que você sabe que não conseguirá fazer com excelência. Aliás, isso é um grande problema para o perfeccionista. Porque ao invés dele pegar algo e fazer da maneira que ele consegue fazer, o melhor que ele pode fazer, se ele sabe que ele não vai conseguir fazer com perfeição, ele prefere nem fazer. E aí é um grande problema, porque a coisa fica sem ser feita. Mas ele prefere não fazer do que fazer sem fazer conforme ele acha que é o padrão de excelência. Ele diz assim, eu não vou conseguir fazer com excelência, conforme eu acho, com perfeição, é melhor eu nem fazer. E aí o perfeccionista, ele prefere ficar sem fazer, ele prefere ficar ocioso, ele prefere que aquilo que às vezes é necessário ser feito não seja feito, só porque ele acha que ele não vai fazer com a perfeição que ele acha que deveria ser feita. E o problema é que, por vezes, as igrejas estão cheias de perfeccionistas, que dizem assim, você fala, olha, nós precisamos de gente trabalhando nessa área da igreja. Eu até faria, mas eu não vou conseguir fazer com perfeição, eu prefiro não fazer. E a coisa fica sem ser feita, porque a pessoa perfeccionista que ela não pega para fazer, porque ela sabe que ela não fará, não é que ela não fará bem feito, ela na cabeça dela, ela não fará com perfeição. E aí se ela não fizer com perfeição, ela vai morrer de medo que alguém aponte e diga, olha, não ficou perfeito. Aliás, o problema do perfeccionista muitas vezes tem mais a ver com o que o outro vai pensar ou dizer do que de fato ele pensa, né? Ou pior ainda, do que de fato Deus pensa. Do que de fato Deus pensa. Se sente amedrontado com a ideia de fracassar. Para o perfeccionista, a ideia de que ele não vai conseguir, que ele vai fracassar, é uma ideia terrível. Ele fica tão amedrontado como nós acabamos de falar, ele prefere nem fazer. Ele não quer se expor, ele não quer fracassar. É algo terrível. O perfeccionista, ele procrastina. Ele tem que fazer, mas ele deixa para depois, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Em geral, perfeccionistas são procrastinadores, vão sempre deixando para depois. E por causa de motivação errada, como nós veremos. Raramente o perfeccionista experimenta alegria, satisfação. Sabe aquela satisfação do dia a dia, às vezes nas pequenas coisas. Por quê? Porque ele sempre acha que poderia ter feito melhor ou mais. Então ele está sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. O insatisfeito não se alegra. Já pararam para pensar nisso? Quem está insatisfeito é sempre ingrato. Porque sem a satisfação não há a alegria. Então, queridos, esta lista que a Amy Baker sugere no seu livro, identifica traços que até poderiam ser positivos, mas também aponta características associadas ao perfeccionismo que são problemáticas. O que nós falamos aqui dessa lista não são coisas, muitas delas erradas em si, mas que por causa da motivação errada se tornam pecaminosas, estão ligadas ao perfeccionismo. E eu coloquei em vermelho aqui, não sei se os irmãos estão acompanhando, Magno, isso, já passou. Traços que fazem com que seja difícil amar a Deus e amar aos outros. Traços que fazem com que seja difícil amar a Deus e amar aos outros. Vocês perceberam uma coisa muito, muito forte no perfeccionismo? O perfeccionista é alguém que pensa muito em si mesmo. Eu preciso atingir a perfeição. E se eu não atingir a perfeição? O que vão falar? E às vezes a gente pensa assim, não, mas alguém está muito preocupado com o que vão falar, está preocupado com os outros. Na verdade, não. Por que alguém se preocupa com o que vão falar dele?
Porque, acima de tudo, ele está preocupado com quem? Com ele mesmo. O perfeccionista, em última análise, é alguém que se ama muito. E por se amar muito, ele vai ter dificuldade em amar a Deus e amar ao próximo. Se eu me coloco em primeiro lugar na minha vida, se eu estou no trono do meu coração. Imagine, eu não coloquei esse desenho aqui, essa ilustração, mas imagine um coração. Imagine dentro do coração um trono. E pense agora, quem está sentado nesse trono? Se for o seu coração, quem está sentado nesse trono? É Cristo? Ou é você? O perfeccionista tem, não a Cristo assentado no trono do seu próprio coração, mas tem a si mesmo. É por isso que ele se preocupa tanto com o que vão falar, se ele atingir os objetivos dele, porque ele se ama muito e se preocupa muito consigo mesmo. É importante aqui, irmãos, uma distinção para que nós não pensemos para que não confundamos perfeccionismo com excelência. Então precisamos fazer uma distinção entre duas ideias que parecem semelhantes, porém são distintas em conteúdo e também em expressão. Eu não me lembro se foi Amy Baker que estabelece essa distinção ou se foi o pastor Davi Cáceres, lá da Igreja Batista Pedras Vivas, porque ele também deu um estudo muito bom sobre esse tema. Mas alguém fez essa distinção e eu achei muito interessante. Há uma diferença entre ser perfeccionista e buscar a excelência. Perfeccionismo e excelência são coisas que podem parecer iguais, mas que são diferentes. Aliás, a Bíblia trata de maneira diferente. E por que então essa distinção? É importante, irmãos, estabelecer essa distinção para não sugerir que o oposto, do perfeccionismo, o oposto lógico do perfeccionismo, é o correto. Ou seja, se eu não sou perfeccionista, então eu devo agir de forma relaxada. Se perfeccionismo é pecado, então logo a mediocridade é algo bom, agradável. Não. Não. Não é agradável ao Senhor vivermos de forma relaxada, preguiçosa, omissa, medíocre. Se eu não tenho que ser perfeccionista, eu vou viver fazendo o que der. E então, se eu não devo buscar fazer tudo de forma perfeita, eu vou ser mediano, vou fazer mais ou menos. Isso deve ser o correto? Não. Por isso é importante fazer uma diferenciação entre perfeccionismo e excelência. Ok? Porque a mediocridade, fazer sem zelo, sem cuidado, também não é agradável ao Senhor. Vejam que, ao observarmos a palavra de Deus, nós veremos que as Escrituras, elas não falam de fazermos tudo perfeito. Mas a Bíblia fala para fazermos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Quando nós lemos Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. A ideia aqui de fazer de todo o coração, essa ideia de dedicação. Eu devo fazer as coisas, e o que eu devo fazer, e ainda mais quando eu faço como para Deus, fazendo para Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso ser medíocre nas minhas ações quando eu estou fazendo para Deus. Se eu sou um mecânico, se eu sou um professor, se eu sou um engenheiro, advogado, se eu faço coleta de lixo, se eu trabalho em casa, se é dona de casa, eu não posso, se eu estou fazendo para Deus, como um ato de adoração a Deus, e sim, é assim que nós deveríamos fazer, quer qual seja a nossa função, a nossa profissão, o nosso trabalho, o nosso ofício, nós devemos fazer como um ato de adoração a Deus. Sabia disso? Esse é um princípio da reforma, é um princípio desde Gênesis, dos mandatos que Deus nos dá, nós aprendemos que devemos fazer para o Senhor. Adão deveria servir como vice-regente, servindo para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1
1 Coríntios 10, 31, ele diz, tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui, escrevendo aos Colossenses, ele diz, tudo que fizerem, façam de coração. Fazer de coração, queridos, implica dedicação, implica excelência. Ninguém que faz de qualquer jeito vai poder dizer assim, não, eu fiz de todo o meu coração. Fazer de todo o coração significa fazer com todo o empenho, com toda a sua dedicação. Isso é buscar excelência. E percebam o que Paulo diz na complementação, como para o Senhor e não para as pessoas. Percebam, o perfeccionista, ele busca fazer tudo com perfeição. Mas ele não está simplesmente fazendo de todo o coração. Ele busca fazer, e mesmo que ele faça com toda a sua dedicação, como nós poderíamos dizer de todo o coração, ele faz para agradar pessoas, porque ele está muito preocupado com a sua imagem. Ou ele faz, muitos perfeccionistas fazem para agradar a quem? A si mesmos. A si mesmos. Por isso que eu falei, queridos, que a questão do perfeccionismo tem a ver com a nossa motivação. Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? E se você voltar à figura do trono do seu coração, e quem está no trono do seu coração, você vai conseguir responder a esta pergunta com maior facilidade. Você vai fazer para quem está no trono do seu coração. Se for você mesmo, você faz o que você faz, ainda que você faça de todo o coração, com toda a sua dedicação, buscando fazer perfeitinho, mas você vai fazer para agradar a você mesmo, os seus padrões, os seus ideais, e não a Deus. Então a Bíblia não fala para você fazer perfeito, mas fala para você fazer de todo o coração. O perfeccionista, aí é que está também uma outra diferença, não é que ele faz de todo o coração, ele quer fazer perfeito. É possível que você faça algo de todo o coração e não saia perfeito? É possível ou não? É possível. É possível, por exemplo, que eu me dedique muito a fazer algo, por exemplo, um sermão. Eu me dedique muito a fazer um sermão, a preparar uma mensagem, um estudo bíblico. E gaste horas e faça de todo o meu coração. E não saia tão bom quanto uma outra pessoa. Aí vem, por exemplo, dar um exemplo aqui, vem o reverendo Wilson e dá um estudo bíblico, o estudo dele, às vezes sobre o mesmo tema, é melhor. Ele consegue se comunicar de uma maneira melhor, ele consegue trazer um conteúdo maior, enfim. Mas a questão é, eu fiz de todo o coração? E eu fiz para a glória de Deus? Sim. Então, ok. É claro que Deus vai se agradar. Se eu fiz o meu melhor e fiz para Deus, ainda que não tenha saído perfeito aos olhos de alguém, ou tão bom quanto outro pregador, outro professor. Agora, quando eu quero fazer de forma perfeita, mais do que de todo o coração, tem que sair perfeito, aí é um problema. Porque a Bíblia não diz que eu tenho que fazer perfeito, diz que eu tenho que fazer de todo o coração. E diz que eu devo fazer de todo o coração para agradar a quem? A Deus. Tem a ver com eu fazer de todo o coração, com todo o meu empenho, com a motivação correta. O perfeccionista, a questão não é ele fazer com todo o empenho, ele quer fazer perfeito. E para ele mesmo. Para ele mesmo. Mas as Escrituras falam para não fazermos de modo relaxado. Ela não manda fazer perfeito, mas ela não manda fazer de forma relaxada. É muito forte Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, Deus não se agrada quando fazemos as coisas de forma relaxada. Em outras palavras, quando fazemos de qualquer jeito. Às vezes por preguiça, às vezes por falta de amor. Não é? Se você pede para um filho fazer algo, ele não faz ou faz de qualquer jeito, ele está demonstrando que ele não ama você. Se na igreja você faz algo, não faz ou faz de qualquer jeito, você está dizendo que você não se importa com a igreja, com seus irmãos que precisam ser edificados, com o próprio Deus.
Então não devemos fazer a obra do Senhor e nada na nossa vida, porque se Paulo diz que tudo o que fazemos deve ser para a glória do Senhor, então tudo é obra do Senhor. Não importa a profissão que você tem, é obra do Senhor. Ah, mas eu não estou fazendo na igreja. Mas é obra do Senhor. Se a sua vida é do Senhor, o que você faz, o seu estudo, o seu relacionamento, o seu lazer, as suas férias, tudo é obra do Senhor. E então você não pode fazer relaxadamente. Você deve fazer da melhor forma que você puder fazer e para Deus. Estão entendendo? Então a Bíblia não exige perfeição, exige que façamos da melhor forma que nós podemos fazer, de todo o coração. E exige que façamos para Deus, com a motivação certa. Estão entendendo, meus irmãos queridos? Tudo bem? Estão entendendo? Ok. Perfeccionismo, usando a definição que a M. Baker oferece, e de algumas definições que eu li, eu achei essa bastante interessante. Perfeccionismo é a tendência de obstinar-se. E sabe o que é obstinação? A pessoa fica ali, né, com aquela... obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Essa é uma boa definição de perfeccionismo. Tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Por sua vez, o que perfeição implica? Implica em o mais alto nível numa escala de valores. Veja, não está dizendo eu preciso fazer o melhor que eu puder fazer. Eu preciso fazer com perfeição, no mais alto nível de escala de valores. Eu preciso fazer com excelência no mais alto grau. Grau máximo de virtude, trabalho de cuidado extremado, pessoa ou coisa sem defeito. Em outras palavras, queridos, perfeccionismo é aquele que busca realizar tudo para que esteja sem defeito. Isso é perfeccionismo. Perfeccionista é aquela pessoa que busca realizar tudo para que esteja sem defeito. É isso que a Bíblia nos manda fazer. A Bíblia nos manda fazer tudo de todo o coração para a glória de Deus. Percebam que a pessoa perfeccionista, ela não está agindo de acordo com o que a Bíblia diz. Ela está agindo de acordo com o próprio coração, com as suas motivações. Perfeccionista é aquele que busca realizar tudo para que esteja tudo perfeito, para que esteja tudo sem defeito. E aí você pode perguntar, mas qual o problema da pessoa querer realizar tudo para que esteja perfeito? Porque não é isso que a Bíblia diz. E a motivação não é a correta. O termo perfeccionismo, você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar outros termos que nós veremos aqui, né? Como perfeito, completo, maduro. Então o Antigo Testamento traz essas ideias, né? De algo completo, maduro, perfeito. E mesmo quando aparece a palavra perfeito, eu acho interessante, por exemplo, me vem à mente agora um texto, 2 Timóteo 3, no verso de número 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para instruir, é útil para repreender, para corrigir, para educar, para instruir, para educar na justiça. Então é útil para instrução, é útil para correção, é útil para repreensão e é útil para educar na justiça. Ok. Aí vem o verso de número 17. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. O que significa a palavra perfeito? Não significa alguém sem erros. Significa alguém maduro. A Bíblia, ela é útil para nos tornar pessoas mais maduras, mais parecidas com aquele que é perfeito, que é Jesus. Mas nós seremos perfeitos nessa vida? Não. Então, logo, a palavra perfeito que aparece em 2 Timóteo 3,17 não significa alguém sem erros, significa alguém maduro, alguém maduro. Olha o que Tiago escreve, Tiago 1,4. Eu estou usando, irmãos, a Nova Almeida atualizada, que é a versão da nossa Bíblia nova, a Bíblia da edição comemorativa, e eu espero que os irmãos tenham, né, já em mãos essa Bíblia. Nós temos o desejo de, a partir de janeiro, usar essa nova versão aqui na nossa igreja, né? Tiago então diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Tiago vai falando da tribulação,
do sofrimento, que é útil porque o sofrimento vai nos levar a sermos perseverantes. E Tiago diz: a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Do que Tiago está falando quando ele diz perfeitos e íntegros? Não é sem defeito. Não é perfeito no sentido de que, olha, essa pessoa é perfeita, não tem erro nenhum. Só Jesus é perfeito. Mas é no sentido de amadurecidos, pessoas mais maduras. Aqueles, por exemplo, que passam situações difíceis, onde eles crescem espiritualmente, onde o caráter é aprimorado, elas se tornam mais maduras. Tá? Essa é a ideia aqui de perfeitos e íntegros. Perfeitos e íntegros. Hebreus 5,14, o autor aos Hebreus, ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos. Eu não me recordo como a revista atualizada diz, mas a minha Bíblia aqui em mãos é revista atualizada. Ele diz assim, verso 14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Será que eu coloquei esse versículo na Nova Almeida atualizada mesmo? A sua é Nova Almeida atualizada, André? Como é que está? Está igual esse do slide? Mas o alimento sólido é para os adultos? Ok, então coloquei mesmo. É que esse versículo está igualzinho da revista e atualizada. Mas essa é a ideia. Alimento sólido não é para bebê. Bebê toma o quê? Come o quê? Papinha. Você não dá alimento sólido para um bebezinho. Você dá uma papinha. Alimento sólido é para os adultos, é para os maduros, perfeitos nesse sentido, né? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então adulto aqui, que poderia ser usada a palavra perfeito, como é utilizado em outros textos, não é alguém sem defeito, mas é alguém maduro que consegue diferenciar entre o certo e o errado. A criança por vezes não consegue diferenciar entre o certo e o errado. Um bebê não consegue diferenciar entre o certo e o errado. Uma pessoa imatura não consegue diferenciar entre o certo e o errado. Por isso, irmãos queridos, quem os falsos profetas conseguem enganar? Os imaturos. Quem são levados por ventos de doutrinas? Imaturos. Quem é maduro, quando ouve uma heresia, assim, peraí, essa história está estranha. Consegue discernir entre o certo e o errado. É maduro, tem maturidade. Então, quando a Bíblia usa a palavra perfeição, perfeito, adulto, maduro, é nesse sentido. Não perfeccionismo. Não perfeccionismo, né? Fala no microfone, André, por favor, meu irmão. Então, reverendo, lá em Efésios, se não me engano, no capítulo 4, fala que Deus deu fala dos apóstolos, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que nós chegamos à estatura de varão perfeito. É que esse versículo, eu já vi as pessoas interpretar que a estatura de varão perfeito só vai se dar no céu. Sim. Nesse caso, nesse versículo, é só no céu essa estatura de varão perfeito? Quando a Bíblia fala? Eu não consigo te responder agora, André. Eu precisaria estudar melhor esse texto para poder de fato dizer, olha, aí está falando só no sentido de maduro aqui, ou se tem também está fazendo referência a um estado de perfeição mesmo, de semelhança a Cristo em perfeição no porvir. Eu precisaria investigar melhor. Mas em geral, quando a Bíblia fala perfeito, é a ideia de maduro. A ideia de maduro, de alguém completo no sentido de alguém mais experimentado. E nesse sentido mais parecido com Jesus, mas não perfeito sem defeito. Já o perfeccionista, ele almeja não ter nenhum errinho. E mais uma vez, não é para a glória de Deus não, mas é pensando nele mesmo, no que os outros vão falar dele. Né? Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura
da plenitude de Cristo. A ideia de maduro. Significa igualzinho a Cristo? Não, porque, como o André lembrou bem, nós não vamos atingir aqui nesta vida. Somente quando o nosso corpo for transformado em glória, na vinda de Jesus, nosso corpo vai ser transformado em glória, e não mais haverá o que na nossa vida, no nosso corpo? Pecado. Porque ainda nós temos o pecado habitando em nós. Somos justificados, é verdade. Considerados, declarados justos em Cristo Jesus. Mas continuamos pecadores. Tanto é que tem um livro muito bom, eu acho que você chegou até a ler também, né, Felipe? O Mal que Habita em Mim, né? Esse livro é muito bom e fala sobre isso. O pecado ainda habita em nós. Por isso não há como sermos perfeitos aqui, porque o pecado ainda habita em nós. Mas devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Isso não é ser perfeccionista. Buscarmos a perfeição em Cristo significa buscarmos sermos semelhantes a Cristo, para a glória de Deus, termos o caráter de Cristo, o coração de Cristo. Isso não é perfeccionismo. Perfeccionismo é querer fazer tudo certinho, perfeito, por nossa causa. Para que os outros aplaudam, para que os outros reconheçam, para que ninguém nos critique. Né? Isso é perfeccionismo que está ligado ao orgulho. Enquanto a excelência, a busca da excelência deve estar ligada à glória de Deus, o perfeccionismo está ligado ao egoísmo. Ao orgulho. Então, queridos, olhando para os textos que nós acabamos de ver, em seus contextos, né, nós vemos que o conceito por trás é de buscar, prestem atenção na diferença, buscar um padrão mais elevado de santidade na vida cristã. Paulo falando sobre alcançarmos maturidade, sermos semelhantes a Cristo, Paulo não está falando de perfeccionismo, está falando de a busca de um padrão mais elevado de santidade na vida cristã, ou seja, se em algo devemos ser perfeitos, em nossa comunhão com Cristo. E é o que devemos buscar. E devemos buscar dia após dia, todos os dias, o dia todo. Então, se excelência relaciona-se com o fazer para o Senhor e ser perfeito, relaciona-se com a santidade, o perfeccionismo é então o desejo do coração humano em realizar as suas tarefas, objetivando a completa ausência de erros e a exaltação pessoal. Conseguem perceber a diferença entre a busca da excelência e o perfeccionismo? Se excelência, de acordo com as Escrituras, o que a Bíblia diz de buscar excelência para maturidade, tem a ver com a fazer para Deus e tem a ver com santidade, relacionamento com Deus, perfeccionismo tem a ver com fazer tudo sem erros e tem a ver com exaltação pessoal. Não é exaltação de Cristo, aquele que é perfeito, é exaltação do eu. Então, há uma grande diferença entre buscar a excelência, vivendo para a glória de Deus, com a ajuda dEle, do que eu tentar fazer tudo perfeitinho, para atingir os meus padrões, e tem a ver com o legalismo que nós já tratamos, tem a ver com o legalismo, e para a exaltação do meu eu. Para eu me exaltar, para eu me aparecer, para eu ser elogiado, para eu me destacar. O perfeccionista, ele está num grupo, ele vê pessoas fazendo, ele diz assim, eu preciso fazer melhor do que todo mundo. E por que ele precisa fazer melhor do que todo mundo? Porque ele quer se destacar. E por que ele quer se destacar? Porque ele se ama muito, ele quer estar em evidência. Isto é orgulho. Bem, se eu estou num grupo, eu não devo simplesmente querer me destacar, eu devo querer fazer tudo de todo o coração para que Cristo seja exaltado, não eu. Aliás, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Há uma grande diferença então entre a busca da excelência e o perfeccionismo. E se perfeccionismo é realizar as tarefas com o objetivo, de completa ausência de erros e exaltação pessoal, o que o perfeccionismo é, senão pecado? Perfeccionismo é pecado, constitui-se num pecado. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Os irmãos que estão acompanhando também de casa estão escrevendo, deixa eu ler um pouquinho aqui, meus irmãos. O Igor Soares,
Na empresa onde trabalho, os chefes pressionam em relação a sempre melhorar o modo de trabalho. Eles querem chegar onde com isso? Será que querem alcançar a perfeição? Como podemos lidar com isso? É interessante sua pergunta, Igor, porque, é claro, no ambiente de trabalho vai ser exigido e cada vez estão exigindo mais. A questão não é o que estão exigindo, a questão é como nós vamos responder a isso. Não é simplesmente você dizer, eu posso melhorar. É questão de você não simplesmente dizer assim, eu estou fazendo o melhor. Ok, eu estou fazendo o meu melhor, é uma coisa. E eu estou fazendo o meu melhor só porque o chefe está querendo? Só para eu não ser mandado embora? Ou estou fazendo o meu melhor para a glória de Deus? Então a chefia vai pressionar, eles sempre vão buscar alcançar os melhores resultados. Agora, como você vai reagir a isso? A primeira coisa, Igor, que eu diria, é que independente da pressão dos chefes da empresa, ao realizar um trabalho, na empresa onde nós trabalhamos, onde quer que seja, ao realizar o nosso ofício, o nosso trabalho, as nossas tarefas, nós devemos investigar o coração. Eu, por exemplo, se eu for pressionado, se eu estou trabalhando em alguma área e a chefia pressiona para que eu melhore o meu trabalho, a primeira coisa que eu devo investigar é, eu já estou de fato fazendo o meu melhor? Será que eu posso ainda fazer melhor? E mais, se eu posso fazer melhor, por que eu não estou fazendo? Se eu faço para a glória de Deus, por que não estou fazendo de todo o coração? Agora, você é um empregado, Igor, na sua empresa, e você já está fazendo o seu trabalho com responsabilidade, você já está fazendo de todo o coração. E eu sinto dizer, irmãos, mesmo aqueles que se dizem evangélicos, servos do Senhor, por vezes não realizam o trabalho de todo o coração, não fazem o melhor. Não é incomum funcionários cristãos indo para o banheiro, fazer hora, fazendo o trabalho de qualquer jeito. Alguns ainda dizem assim, eu nem ganho o que eu mereço. Quer dizer então que você trabalha em reflexo do que você ganha. E é proporcional. Se você ganha pouco ou não ganha o que você merece, você faz de qualquer jeito. Imagine um professor que deveria ganhar mais, sem dúvida alguma, ele diz, minha aula, eu dou de qualquer jeito. Porque eu ganho tão pouco. Não. Se você é um cristão, você deve fazer com excelência. Mesmo que você não seja remunerado como você deveria ser. E aí é uma outra história, e não é errado você buscar uma melhor remuneração. Mas você deve fazer com excelência, porque você deve fazer como? Para Deus. E então, Igor, essa é a primeira coisa. A chefia está pressionando, eles querem melhores resultados. Investigue se você já tem feito o melhor. Se você pode fazer mais. Agora, acima de tudo, não para atingir os objetivos da empresa, acima de tudo, ou para ceder às pressões da chefia, mas para a glória de Deus. Eu diria que às vezes Deus usa até situações como pressão da chefia, para que possamos acordar e para que possamos fazer o nosso melhor para Deus. Tá bom, Igor? Agora, se você disser assim, você investiga o seu coração, você já está fazendo o melhor que você pode fazer. Então você não deve se sentir obrigado a melhorar mais se você já está trabalhando com responsabilidade, com dedicação, com zelo, fazendo o seu melhor. E aí não há como, né? Investigue mais se a sua motivação está sendo a correta. A Emanuele coloca aqui, eu sempre soube que sou perfeccionista e que isso me machuca e me faz mal, mas nunca imaginei que fosse pecado. Agora me sinto ainda pior. Manu, tem uma boa notícia para você, minha querida irmã. Assim como você, muitas pessoas estão chegando à mesma conclusão. Mas você não deve se sentir pior. Você deve fazer, sabe o quê? Dizer, Senhor, agora que eu reconheço que isso é pecado, me perdoe. E lembre-se, a graça suficiente de Deus em Cristo Jesus para pessoas pecadoras como nós. Porque eu também, minha irmã, me considero também assim. Né? Por vezes eu me pego fazendo coisas não para a glória de Deus ou para o padrão de Deus, mas porque eu entendo que aquilo deve ser o melhor e às vezes até preocupado com o que os outros vão dizer. Então, minha irmã, bem-vinda ao clube. Que Deus tenha misericórdia de pessoas pecadoras como nós. Aqui não tem ninguém que possa dizer, não, tudo que eu faço é sempre para a glória de Deus, eu faço de todo o coração para a glória de Deus. Não, aqui nós somos pessoas pecadoras que são confrontadas pela palavra, e isso nos traz tristeza, graças a Deus por isso, mas a boa notícia é que há perdão em Cristo Jesus e graça suficiente em Cristo
para que possamos viver para a glória dele, com a motivação correta, fazendo para ele, né? O Eduardo pergunta, tem diferença entre um perfeccionista e um inseguro? Os dois não fazem, mas por motivos diferentes? Eu diria também que são dois lados de uma mesma moeda, no sentido de que a insegurança da pessoa, por vezes, está ligada à sua grande preocupação com ela mesma, né? É por isso que eu digo, qual a diferença entre um orgulhoso e alguém que tem autocomiseração? Orgulhoso, aquele soberbo que diz, eu sou melhor que todo mundo, né? Que fica se achando, e o que tem autocomiseração, tadinho de mim, eu não faço nada certo, eu não consigo fazer nada certo. Parece que são pessoas contrárias, não é? Um está dizendo que é melhor que todo mundo, outro dizendo eu sou a pior das pessoas, eu não faço nada certo, coitadinho de mim. Dois lados de uma mesma moeda. Ambos estão preocupados com quem? Consigo mesmo. Ambos estão pensando acima de tudo em quem? Em si mesmos. Tanto aquele que fica dizendo que é melhor, que se sente melhor que todo mundo, quanto aquele que fica, coitadinho de mim, ninguém me ama, eu não faço nada certo. Ambos estão centrados em si mesmos. Então, por vezes, o inseguro, ele é inseguro porque ele tem muita preocupação com a própria imagem. Então, é alguém que se ama muito. Então, nesse sentido, Eduardo, tanto o perfeccionista quanto o inseguro são pessoas muito centradas em si mesmas, na própria imagem. Tudo bem? Os irmãos aqui estão compreendendo? Né? E aí a Manu responde, né? Verdade, pensando assim, querer ser perfeito nos leva a querer ser igual a Deus, né? Aliás, o Eduardo fala só Deus é perfeito, né? E querer ser perfeccionista é querer ser igual a Deus. Há uma diferença entre sermos imitadores de Deus. Deus diz assim, ele diz isso em Levíticos e Pedro repete na sua epístola, sede santos porque eu sou santo. Devemos ser imitadores de Cristo? Sim. Mas há uma diferença entre eu querer ser um imitador de Cristo, ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou ou perdoa, ser humilde como Cristo ensinou e nos deu exemplo. E outra coisa é querer receber as glórias de Cristo ou de Deus. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença, ok? Muito bem, meus queridos, obrigado pela participação dos irmãos que nos acompanham de casa. Os irmãos aqui, alguma pergunta, alguma consideração? Pode falar aí, André. Então, de alguém perfeccionista, fez me lembrar da parábola do fariseu e do publicano, né? Porque o fariseu falou assim, Senhor, graças te dou, porque não sou igual a esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, ou seja, ele foi enumerando as obras dele, ou seja, aquela perfeição dele. Mas, na verdade, era puro orgulho, aquilo não estava agradando ao Senhor. É por isso que há uma relação, André, entre o que nós acabamos de estudar, o legalismo, com o perfeccionismo. Há uma profunda relação entre ambas. Algumas das características que acompanham alguém perfeccionista. O perfeccionista, queridos, tende a não buscar agradar a Deus em primeiro lugar. O perfeccionista, aliás, é uma forma de você descobrir se você é perfeccionista ou se é alguém que simplesmente quer agradar a Deus. O perfeccionista tende a não buscar agradar a Deus em primeiro lugar. Então pense, quando você quer fazer tudo certinho, para agradar a quem você quer fazer tudo certinho? Sua disposição principal do perfeccionista é realizar algo sem erro, sem defeito, para quê? Para não receber críticas e também para ser reconhecido por suas capacidades. Olha fulano de tal, como ele se destaca. Então é alguém que está centrado em si mesmo. Não é alguém que faz para a glória de Deus, por amor a Deus, para agradar a Deus. Mais uma vez, investigue as motivações do seu coração. Eu não posso dizer se você é perfeccionista ou não, eu não conheço o seu coração, mas você pode. Talvez até você precise dizer, Senhor, ajuda-me a identificar as motivações do meu coração. É interessante no Salmo 139, no final do Salmo, Davi diz assim, né, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E vê se é em mim algum mau caminho. Davi diz que não há como esconder nada de Deus, não há como se esconder de Deus, não há como
ocultar nada de Deus, a palavra nem nos chegou à boca e Deus já conhece. Não há como você se esconder de Deus, se toma as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares. Então Davi diz, Senhor, então sonda o meu coração, vê se há alguma coisa errada, se há alguma coisa pecaminosa e me mostra. Essa oração nós devemos fazer. Senhor, eu por vezes não sei nem se as minhas motivações são corretas, me ajude. Talvez você fique surpreso quando Deus responder a sua oração. Por que o perfeccionista teme receber críticas e quer ser reconhecido? Já pararam para pensar nisso? Porque a crítica revela o quê? Os seus erros. E em sua mente ele não concebe a possibilidade de errar, ele precisa ser perfeito. E receber uma crítica é terrível. Ou fracassar é terrível, porque no fundo ele diz, eu preciso ser perfeito. Não, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa agradar a Deus. É isso que Ele exige de você. Suas conclusões, dos perfeccionistas, né? Suas percepções, formas de executar são na ótica dele, na visão dele, mais corretas. E talvez as únicas formas possíveis de se fazer algo. O perfeccionista, ele se sente perfeito. Ele acha que tudo que ele faz é perfeito. E a melhor forma que pode ser feita é a forma dele. É o orgulho. Por sua vez, então, ao receber uma crítica, o perfeccionista não é reconhecido. Deus não é adorado nas ações do perfeccionista. Já pararam para pensar como isso é sério? Ele está agindo, ele está se esforçando, e Deus não está sendo adorado, ou seja, é tudo em vão. O perfeccionista ele pode correr, ele pode se esforçar, ele pode se dedicar e será em vão, porque se ele não está fazendo para a glória de Deus, Deus não está sendo adorado nas suas ações, e então ele está desperdiçando tudo. Deste modo, irmãos, fica evidente que o perfeccionista é alguém arrogante, é alguém orgulhoso, e as coisas devem sair, na mente dele as coisas devem sair do jeito dele. Mais uma vez, o perfeccionismo é pecado. Para encerrar aqui, irmãos, nosso horário está terminando, né? Já são 9 horas. Provérbios 16:5 nos mostra que o Senhor, a palavra ali do hebraico é forte mesmo, detesta o arrogante e orgulhoso. E que quem é arrogante e orgulhoso vai ser punido pelo Senhor. Usando aqui a Nova Almeida atualizada, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Você tem agido orgulhosamente, você é orgulhoso, peça perdão a Deus. O perfeccionista não considera o Senhor, ele considera apenas aquilo que ele julgar ser o melhor, mesmo que isso despreze o próprio Deus. Deus não está nos seus planos devido à sua arrogância. Mais uma vez, o perfeccionista tem a ele mesmo no trono do coração. Ele não está preocupado se isso vai agradar a Deus ou não. Ele quer que aquilo o agrade. O salmista no Salmo 10, no verso 4, diz, em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. Ele só pensa nele mesmo. Aquele que é perfeccionista arma ciladas para si, quando despreza o Senhor e caminha a passos largos para a queda. E aí nós precisamos nos lembrar o que nos diz o sábio lá em Provérbios 16:18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Cuidado, o orgulho vai levar à queda. Então, irmãos, nós terminamos com algumas coisas que nós precisamos considerar. Como você reage quando alguém critica ou faz considerações sobre algo que você faz? Você fica arrasado? Aquilo acaba com você? Fulano me fez uma crítica. Se você fica arrasado, não vou dizer que seja agradável ser criticado, mas quando isso mexe muito com você, é sinal que você se ama muito e que você é perfeccionista. Você se preocupa com aquilo que as pessoas irão pensar das suas ações? Mas uma vez, não é que a gente não deva se preocupar com o que vão pensar. Há uma normalidade nisso. Mas você é controlado por essa preocupação? Antes de agir, você é dominado por isso, a ponto de às vezes não fazer nada com medo de ser criticado. Por quê? Então, queridos, precisamos começar a fazer as seguintes perguntas. O que eu quero dizer com perfeito ou correto?
É a mesma coisa que a Bíblia diz. Porque eu quero que estas coisas sejam feitas com perfeição. É para a glória de Deus. O que faz a perfeição ser importante para mim? É porque isso vai te agradar e vai te colocar em evidência? Onde Deus se encaixa nisso tudo? Eis aqui, irmãos, a pergunta principal. Onde Deus se encaixa nisso tudo? Queridos, nós estamos então encerrando aqui, nós encerramos o estudo hoje, a primeira parte, esse é só o estudo número 1, né? Gostaria que nós tivéssemos mais pessoas participando aqui, mais pessoas acompanhando de suas casas, né? Infelizmente, às vezes, né, a maioria despreza, né, os estudos que nós estamos ministrando aqui, é uma pena, mas graças a Deus nós temos aqueles que estão acompanhando, estão sendo instruídos pelo Senhor, e o meu desejo é que Deus trabalhe o nosso coração, para que possamos viver para a glória dEle, para o inteiro agrado dEle, e que essa seja a nossa satisfação, a glória do Senhor. Nós vamos orar. Felipe, você pode orar por nós, meu irmão? Senhor Deus, obrigado por esse breve período de estudo da sua palavra e comunhão com os irmãos aqui na igreja e também com aqueles que estão assistindo de suas casas. Nós pedimos perdão por os nossos pecados, pedimos perdão por sermos assim perfeccionistas muitas vezes, deixar de fazer coisas ou colocar muita pressão em outras pessoas por causa da nossa visão de mundo. Pedimos perdão por isso. Te peço também que o Senhor nos leve para as nossas casas de forma segura, amém, sem chuva. Sim. E cuide da gente nesse final de amém. semana, para que possamos fazer o nosso trabalho, terminar a semana para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Queridos, nós agradecemos a participação dos irmãos aqui, daqueles que nos acompanharam também de suas casas. E esse é um tipo de estudo, como todos que temos tido, que você não deve guardar para você mesmo. Certamente você conhece pessoas que precisam também ouvir essa palavra. Então compartilhe também essa palavra, né? Aqueles que não pertencem ao Senhor vão precisar primeiro que você compartilhe o Evangelho da graça da salvação, para que depois você compartilhe estudos como esse. Mas não deixe de falar de Cristo, do Evangelho e de compartilhar o que você tem aprendido. E se tem servido para você, serve para outras pessoas. Compartilhe também com os irmãos da nossa igreja, que não têm assistido aos estudos, né? Compartilhe, incentive, para que os demais irmãos possam também acompanhar e assistir e participar dos estudos. Deus abençoe, queridos, dando uma ótima noite, um ótimo restante de semana a todos, em nome de Jesus.